Revisão da vida toda. O absurdo na reviravolta do ministro Cristiano Zanin. Vamos entender como que ele julgou reclamações constitucionais na revisão da vida toda, como que ele está julgando agora, como que foi o voto dele. Pessoal, não é surpresa para ninguém que o ministro Cristiano Zanin votou contra a revisão da vida toda. Até aí, ok, nós já sabemos disso, já trouxe aqui para vocês. Até aí, ok. Só que estamos prestes a ter o julgamento no dia 10 de abril em plenário físico no STF. E pasmem, mesmo com o julgamento agendado para quinta-feira, dia 10 de abril de 2025, alguns ministros estão julgando improcedentes reclamações constitucionais a favor dos aposentados. Professor Nakamura, mas o que são essas reclamações constitucionais? Uma ferramenta para assegurar a autoridade do STF. Quando um juiz, desembargador, vai contra uma decisão do STF, em especial uma súmula vinculante ou decisão com repercussão geral, né, que também vincula, quando um juiz julga contra o que o STF julgou, existe a reclamação constitucional, segundo trazida pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, lá no julgamento das ADIs. Falou, ó, se algum juiz julgar contra, isso aí vai ser passível de reclamação constitucional. Então, é uma ferramenta que os advogados utilizam para assegurar o seu direito. O problema é que tem advogado que vê uma sentença improcedente e acaba renunciando ao prazo, acaba deixando de recorrer, às vezes nem avisa o cliente. Esse é o grande problema. Aí, pessoal, quando você entra com uma reclamação constitucional, ok, até aí, né, o ministro Alexandre de Moraes mantendo suspenso, a ministra Carmen Lúcia também cassando a sentença, anulando a sentença e mantendo ela o processo suspenso. Como eu disse, a suspensão dos processos não é boa por causa da demora. Já está demorando demais, o aposentado não aguenta mais esperar. Mas, para aqueles aposentados que estão passando por essa situação de cair na vara de um juiz que está aplicando o entendimento das ADIs, que está indo contra a ordem de suspensão nacional dos processos, nesse caso, a suspensão para esse aposentado, ela acaba sendo boa, entre aspas, por quê? Porque ela visa manter o direito vivo, manter o processo aceso desse aposentado. Então, ao entrar com a reclamação constitucional, quem está julgando são ministros, né, na sua particularidade. Em alguns processos estão indo para as turmas do STF. Só que você já captou. Falou, não, peraí, professor, mas se o STF já definiu a pauta para o dia 10 de abril, então não tinha que suspender tudo de uma vez e aí deixa ver o que o STF vai decidir na ADI 2111 e depois deixa ver o que o STF vai decidir no tema 1102? Você está correto nesse raciocínio, meu amigo aposentado, minhas amigas pensionistas. Vocês estão corretos. Mas, mesmo com a pauta agendada para o dia 10 de abril, olha só o que alguns ministros estão fazendo. Eu vou trazer essa decisão de forma rápida, só o ouro da Bahia, só o que você precisa saber. Veja bem, julgamento 1 de fevereiro de 2025, decisão recente, 2 meses atrás. Publicação 3 de fevereiro de 2025. Só presta atenção o que o Zanin falou primeiro nessa decisão. Ele traz o relatório, traz que o juiz, nesse caso de Fortaleza, julgou contra a revisão da vida toda, mas ele aí menciona que 4 de agosto de 2023 o processo foi sobrestado por causa da decisão de 21/7 de 2023, do Alexandre de Moraes, que determinou a suspensão nacional dos processos. E ele fala o seguinte, olha, aqui ele traz um resumo do processo, né? Vamos direto aqui para o que o Zanin está falando. Ele traz a tese das ADIs, mas também traz que a revisão da vida toda está em aberta. E, inclusive, pessoal,
sobre a decadência. Mesmo se o juiz reconheceu uma eventual decadência, se o advogado às vezes não demonstrou formas de afastar ou interromper essa decadência, mesmo no caso de decadência, olha o que o Zanin falou. Falou o seguinte, olha, nesse contexto houve evidente desrespeito à decisão paradigma. Paradigma é o modelo, né? A decisão modelo do tema 1102. Porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado, usou o verbo no futuro, fevereiro de 2025, será examinado pelo plenário quando julgar o tema 1102. Então, em fevereiro de 2025, o Zanin falou, mesmo a questão da decadência, todas essas questões serão analisadas, usou o verbo no futuro. Guarda essa informação. Ademais, ainda que a autoridade reclamada tenha concluído pela decadência parcial do direito, isso não muda o fato de que a demanda versava sobre o tema 1102, da repercussão geral. E essa conclusão pela decadência, em tese, ainda pode ser revista pela instância superior, ou seja, até a questão de decadência não está cristalina, não está definida. E ele nota que a decisão de suspensão dos processos também busca a eficiência dos serviços judiciários. A respeito do recurso extraordinário 1.276.977, que é a revisão da vida toda, após o destaque do relator, o julgamento não se encerrou. O julgamento da revisão da vida toda não se encerrou. Desse modo, como ainda não ocorreu julgamento e publicação, nem houve nova decisão do ministro Alexandre de Moraes que alterasse os termos da suspensão do processamento das demandas que envolvam o tema 1102, deve prevalecer determinação contida na decisão paradigma. Então, falou sobre decadência não estar definida pela instância superior, que seria o próprio STF, falou que não teve decisão posterior da revisão da vida toda, que ainda não se encerrou, e, com efeito, ele não desconhece que o juízo apenas pretendeu dar cumprimento às decisões das ADIs. Entretanto, esses efeitos, efeito vinculante e eficácia erga omnes, né, os efeitos das ADIs, referem-se ao mérito do que estava sendo decidida nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade e não tem o condão, o poder de revogar a decisão paradigma da revisão da vida toda, nem subverter a sistemática da repercussão geral ou de vincular o plenário do STF no julgamento do recurso extraordinário. Professor, mas essa decisão parece que é boa. Na verdade, essa decisão me parece que é muito boa, porque mesmo o Zanin tendo votado contra a revisão da vida toda, em fevereiro de 2025, ele proferiu essa decisão. Olha, as ADIs não têm o condão de revogar a decisão paradigma, a decisão da revisão da vida toda. Não tem o condão, o poder de subverter a sistemática da repercussão geral. O tema 1102 tem repercussão geral válida para todo mundo. E as ADIs não têm o poder de vincular o plenário do STF no julgamento do recurso extraordinário. Citou diversas decisões, inclusive aqui do Flávio Dino, de janeiro, do Gilmar Mendes, decisões do Alexandre de Moraes, é claro, entre outras. Destaco que algumas das decisões citadas foram proferidas pelo prolator da decisão paradigma, é o ministro Alexandre de Moraes. Reafirmou a necessidade de observância da suspensão dos processos, mesmo após o julgamento das ADIs. Ante o exposto, com fundamento no Código de Processo Civil e no regimento interno do STF, julgo procedente o pedido do aposentado para cassar a decisão reclamada, para cassar essa sentença, determinar a suspensão. Ele anulou a sentença do juiz que foi contra o aposentado e manteve a suspensão do processo. Ué, professor, mas foi bom isso aí. O Zanin, mesmo tendo votado contra, entre aspas, né, foi um bom perdedor em respeitar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, em respeitar a decisão da maioria na revisão da vida toda. Pois é, pessoal, isso aqui, ó, 1º de fevereiro
de 2025. Mas pasmem, senhores, olha o que aconteceu, mais uma decisão favorável, e olha o que aconteceu, relator Cristiano Zanin. Publicação 7/4 de 2025, 3 dias antes do dia 10 de abril, já está pautada a revisão da vida toda, pessoal. E olha o que o Zanin fez. Ele simplesmente deu uma reviravolta. Ele diz que sim, a ordem de sobrestamento da revisão da vida toda, a ordem de suspensão, tem finalidade de produzir segurança jurídica na aplicação da tese firmada em 2022, aguardando a finalização dos embargos. Só que ele entende que se encontra exaurida a eficácia da ordem cautelar, uma vez que superada a tese conforme a DI 2110-2111, fala que a suspensão nacional não é um paradigma para entrar com reclamação constitucional. Fala que a livre tramitação dos processos prestigia o direito à razoável duração do processo, ou seja, agora o direito constitucional da razoável duração do processo está sendo evocado, mas para explicar para o aposentado por que desde dezembro de 2022 não pagaram os aposentados, aí não, né? Aí não usava a razoável duração do processo. E, em conclusão, ele fala que depois das ADIs é possível a livre tramitação das demandas sem aguardar o julgamento do recurso extraordinário. E olha só, ele reconhece que ele mudou de ideia. Olha, presta atenção. Então, no primeiro julgamento, fevereiro de 2025, totalmente a favor dos aposentados, e até falando sobre questão de decadência, não deixou o juiz aplicar a decadência. Guarda essa informação. 1º de fevereiro de 2025. Tá. E agora, decisão publicada em 7 de abril, 2 meses depois, olha o que ele falou. Observo que em casos semelhantes, já me manifestei pela procedência das reclamações. Todavia, em sessão de julgamento da primeira turma de 25 de fevereiro de 2025, entre aspas, evoluí meu entendimento para aderir à compreensão majoritária dessa Suprema Corte e apresentei voto pela improcedência da reclamação constitucional e o ministro Alexandre de Moraes pediu vista. Então, o Zanin, ele vinha concedendo o direito dos aposentados de ter a suspensão do processo, de aguardar o tema 1102, até porque é o que tem que ser feito, mas ele mudou de opinião, pessoal. E ele fala, aí ele trouxe outras decisões de outros ministros, decisão aqui, 4 de abril, sendo publicada dia 7 de abril. Ele mudou o entendimento e essa decisão, publicada 3 dias antes. Por quê? O que eu quero que você entenda aqui? Por que não esperar dia 10 de abril? Por que soltar essa decisão 3 dias antes? Pessoal, se já temos pauta para o dia 10 de abril, então que os próprios ministros, o aposentado já aguardou até agora. Então que os ministros aguardem o dia 10 de abril. E eu falo para você, se tiver essa reviravolta prejudicar os aposentados, não só do Zanin, de outros ministros, nós continuaremos lutando pelos seus direitos, inclusive na via legislativa. Temos saídas que, inclusive, já foram realizadas. Teve uma outra revisão que, mesmo o STF julgando, o Congresso Nacional foi lá e editou uma lei e o INSS teve que pagar. Além de ações civis públicas que estamos vendo aí que o INSS está cumprindo. Então, temos diversas formas de dar cumprimento. Agora, na minha opinião, pessoal, por que não esperar até o dia 10 de abril? Eu não estou falando que vai ser fácil, eu não estou falando que, nossa, pode comemorar, pode estourar o champanhe, pode abrir, pode considerar a causa ganha. Não, estamos lutando contra forças inimagináveis. As forças políticas estão muito maiores do que as forças jurídicas. Estamos vendo isso aqui na prática. Ministros mudando de ideia pouco antes do julgamento. Por que não esperar o dia 10 de abril? Essa
Esse é o meu grande questionamento. Já tem a pauta do dia 10, por que não espera? Já vai ter que julgar presencialmente os embargos da revisão da vida toda do tema 1102, porque lá também tem pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes e ele não voltou atrás, coisa nenhuma, diferente do que estão falando por aí. Então, o grande questionamento é, olha o labirinto processual que o STF se colocou. Julgou a favor dos aposentados, reviveram as ADIs de 1999 para prejudicar a revisão da vida toda e ficou essa confusão. Vai garantir a segurança jurídica de quem já entrou com processo ou não vai? Como que vai ficar essa questão? Eu vou continuar lutando pelos seus direitos e eu quero ver você continuando aqui no canal Professor Nakamura, do Medeiros, entre outros canais que estão prestando um bom serviço de informação à população. Por quê? Você sabe o que está acontecendo, mas será que seu filho, seu neto, seu vizinho sabem o que estão fazendo com direitos aposentados? Hoje são as contribuições anteriores 94 que eles querem tirar de você. E amanhã, qual direito que eles vão querer tirar? Eu estou aqui para lutar pelos seus direitos. E eu não vou soltar a mão de nenhum aposentado. Eu quero que Deus te abençoe grandemente. Vamos para cima, com muita fé, luta, fundamentos jurídicos. Aqui é direito constitucional. Sou pós-graduado, especialista em direito constitucional, não é à toa. Eu aprendi como que se fazem as leis, eu aprendi como que foi feita a Constituição e como aplicar a Constituição na prática. E é isso que eu vou fazer representando vocês em todo o Brasil. Vamos juntos, Deus te abençoe e até a próxima.